E aí, será que para aprender inglês nós precisamos estudar fora por muito tempo e realmente fazer aquele nosso tão sonhado intercâmbio? Ou é possível e vale mais a pena se esforçar e aprender aqui no Brasil? Eu sou o Teacher Caio e eu ensino inglês de forma rápida e descomplicada para você que quer evoluir na sua vida profissional e para você que quer aproveitar suas viagens sem preocupações e com mais tranquilidade. Então vamos desenrolar esse assunto aqui em relação a aprender inglês aqui no Brasil e fazer intercâmbio. Qual que vale mais a pena? Tudo que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, eu estou falando baseado nos meus 10 anos de experiência com inglês e baseado também na minha experiência lá fora quando eu fui fazer o meu intercâmbio. Bom, para você entender então a minha opinião, vamos voltar lá em 2010, que foi quando eu comecei a estudar inglês. Eu comecei a estudar porque eu queria uma oportunidade melhor na empresa que eu trabalhava. Eu queria fazer engenharia, viajar o mundo, negociando, apresentando, realmente tudo isso usando o inglês. Em 2010, e eu comecei a ter resultados até que rápidos. Eu sempre participei de cursos que eram voltados à comunicação, sempre tive muita vontade, apesar de ter muita dificuldade. E logo então começou a surgir aquele interesse de ir viajar. Eu comecei a estudar em 2010 e a minha viagem aconteceu em 2013. No final de 2013, então foi basicamente aí 3 anos, quase 4 anos estudando antes de fazer a minha primeira viagem. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar, logo ali no primeiro semestre, falei, vou viajar, vou morar fora. Só que todo esse processo de guardar uma boa grana para ir viajar, porque é algo caro, ser liberado do quartel demorou praticamente 1 ano para eu conseguir minha reservista, para eu poder tirar o passaporte, o visto para ir viajar. Então foi quase 4 anos estudando. Eu estudei em uma escola, depois saí dessa escola, estudei particular, estudava por conta, praticava inglês ali praticamente todos os dias. E quando chegou a data da minha viagem, que foi no início de dezembro, eu já tinha um inglês teoricamente bom. E o primeiro teste, ele veio quando eu cheguei na África. Então o meu voo foi Brasil, África, Austrália. E eu perdi o meu voo na África. Então assim, foram 24 horas dentro da África do Sul. E eu tive que desenrolar bagagem, as minhas malas, tive que ir nas agências, procurar um hotel, fazer ali toda essa burocracia para que eu conseguisse agendar o meu voo novo para o dia seguinte e aí sim ir para a Austrália. Foram basicamente 8 horas todo esse processo de vai atrás de mala, vai atrás de agendamento, vai atrás disso, daquilo, até eu conseguir ir para o hotel para depois ir para a Austrália. Então ali eu testei de verdade e eu vi que o meu inglês estava teoricamente bom, conseguia me virar. E eu cheguei na Austrália, eu fiquei lá por 3 meses, o período de adaptação foi um pouco complicado, porque o inglês deles é bem diferente daquele inglês americano que nós estamos acostumados aí nas séries e nos filmes. E aí me adaptei, foi mais tranquilo depois, consegui evoluir muito bem, voltei para o Brasil no final de fevereiro de 2014. E o que eu vi na Austrália? Eu conheci muitos, principalmente brasileiros, que ficaram lá por meses, até mesmo, não anos assim, de 2, 3 anos, mas mais de 1 ano e a pessoa ainda não falava inglês. E o que acontece na maioria das vezes quando uma pessoa vai para um país diferente sem nível de inglês? Ela chega lá, I'm here, caiu de balão lá, não sabe nada e dependendo do perfil da pessoa, o que vai acontecer? Ela vai buscar refúgio. Não estou falando que é todo mundo, mas a maioria das pessoas tende a buscar refúgio. Refúgio é os brasileiros. Então ela está em um país onde a língua nativa é o inglês, com uma cultura sensacional, com pessoas do mundo todo, mas ela está com brasileiros falando inglês. E a única coisa que ela faz em inglês é o tempo da aula. Mas, gente, a gente sabe que só a aula não adianta, mesmo que você vá lá todos os dias. O que agrega mais valor, no meu ponto de vista? É você realmente conviver com pessoas de outros países, você entrar em imersão, você sair, você falar inglês nas festas, nos bares que você vai, na praia, no seu dia a dia. Isso vai fazer com que você realmente entre em uma imersão gigantesca e aí você vai realmente ganhar confiança e desenvolver o seu inglês de uma tal forma que nem você vai acreditar. Agora, se você for lá para realmente ficar falando português, não adianta. E qual pode ser a solução?
solução para que isso aconteça? Comece aqui. Estude de verdade aqui até você conseguir uma base, você realmente conseguir ali um inglês de comunicação legal, e aí você vai chegar lá, você vai conseguir aproveitar de verdade. Eu conheço muito mais pessoas que aprenderam inglês aqui no Brasil, que nem foram viajar até hoje para fazer intercâmbio, do que pessoas que foram fazer intercâmbio para simplesmente aprender e ainda assim estão infelizes com o inglês, não conseguiram uma vaga no mercado profissional assim como elas esperavam que iriam conseguir, e agora estão estudando aqui. Então elas inverteram o processo, foram viajar, voltaram e estão estudando. Então, meu conselho, estuda aqui, se esforça em 6 meses, 1 ano, é possível você ter muitos resultados se você estudar da forma correta. E aí depois, se você tem o objetivo de viajar, tudo isso vai ser muito mais tranquilo, mais leve, mais proveitoso. E se você não quiser viajar, não tem problema nenhum, dá para você se aperfeiçoar aqui mesmo no Brasil com as técnicas corretas. Então, essa é a minha opinião, essa não é nenhuma verdade absoluta. Se você acha que esse vídeo realmente agregou valor aí para o seu processo de aprendizagem, curta esse vídeo, clica aí no sininho para você receber as notificações, se inscreva no canal e me siga no Instagram, porque lá eu compartilho meu dia a dia, falo bastante inglês, dou dicas rápidas, tudo isso pensando no seu desenvolvimento para que você possa aprender inglês mais rápido e de forma descomplicada. É isso, I see you on the next video and take it easy. Take care.